Alô, alô, YouTube! Quem diria que um vídeo simples, mostrando somente esse arco aqui na minha tela do meu computador mesmo, fosse ficar tão popular aqui no canal. Eu falei que faria uma continuação se a gente alcançasse 15 mil likes naquele vídeo, e a gente conseguiu isso nos primeiros dias. Então, como prometido, bora ver como vai ficar o Senado no ano que vem, e também comparar com o Senado em outros anos. Será que tem um partido morrendo, outro crescendo? Será que o Lula vai ter dificuldade ou facilidade em trabalhar com o Senado no ano que vem? Bora descobrir. Assim como eu fiz no Congresso no último vídeo, eu usei aquela mesma ferramenta online chamada Flush para preparar esse layout aqui. Eu separei uma lista de todos os partidos que existem e coloquei quantos assentos eles ganharam. Tem partido que nunca ganhou nada. Uma coisa que a gente pode perceber já de cara, comparado com a última vez, é que o Senado ele tem muito menos partidos do que lá na Câmara dos Deputados. Também lembrando, como eu fiz na última vez, muitos partidos, ao decorrer dos anos, mudaram de nome, às vezes mais de uma vez. Então, o nome antigo vai estar entre parênteses e o nome atual vai ser o principal aqui. Parece que a tendência é se livrar de nomes com siglas, PPS, PTC, PTN. Muitos partidos estão tentando se modernizar, colocando nomes mais fáceis de lembrar. Agir, Avante, Solidariedade, Cidadania, Patriota, União Brasil, etc. Uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo é da dificuldade de encontrar essas informações aqui. Tem os suplentes, muitos senadores saem para poder servir no governo como ministros ou em algum ministério, e aí troca, às vezes eles trocam de partido, então o número muitas vezes não é constante. E como eu queria fazer de vários anos, o número mais constante que eu consegui encontrar online foi do número de senadores que tinha no final de uma legislatura. O que é uma legislatura? No ano seguinte, logo depois de umas eleições, assume um novo Senado. E cada vez que assume um novo Senado, eles chamam de uma nova legislatura, que ela dura 4 anos. Outra coisa diferente da Câmara dos Deputados é que no Senado a gente não elege o Senado inteiro de uma vez, como a gente faz lá na Câmara, com os deputados. Um ano a gente elege 1/3 do Senado e o outro ano a gente elege 2/3. Ou seja, cada estado, uma vez a gente elege somente um senador e na outra vez a gente vai eleger 2. E a gente também tem que lembrar que um senador ele serve um mandato de 8 anos. Eu falei bem mais sobre o Senado e o que faz um senador naquele outro vídeo, que eu vou colocar no cartão aqui ou no comentário fixado abaixo. Então tá, já falei demais, bora ver a composição do Senado. Assim como no último vídeo, vamos voltar no tempo e ver como que era o Senado desde a redemocratização. Durante o regime militar, só era permitido ter 2 partidos concorrendo às eleições. Bem, tecnicamente podia ter outros, mas era tão difícil, eles complicavam tanto, que basicamente tinha um partido que era do governo, o partido dos militares, que era chamado Arena, e a oposição, quem não apoiava ele, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Mas dentro desses partidos, tinha vários grupos diferentes. Por exemplo, dentro do MDB, tinha até aquele pessoal que eles apoiaram o golpe dos militares, porque eles acreditavam que tinha uma ameaça comunista, e também tinha aqueles que não apoiavam de jeito nenhum. Dentro dos militares, dentro do Arena, também tinha aqueles, eles acreditavam que o regime militar servia somente como uma transição para acabar com a ameaça comunista e que eles deviam devolver o poder para o povo, mas tinham aqueles que queriam continuar no poder. Esses ficaram conhecidos como os militares de linha dura. E aí, chegando mais para o final do regime militar, muitos já estavam querendo restaurar a democracia, mas por causa dessa linha dura, eles preferiam fazer isso aos poucos. Chegando lá em 1975, o MDB começou a ganhar mais espaço, principalmente nas eleições municipais que aconteceram lá em 1977. Para garantir o controle deles no Congresso, o governo implementou o que foi conhecido como Pacote de Abril. E nesse pacote eles criaram o Senador Biônico. O que é isso? Dos 3 senadores que cada estado mandava lá para o Senado, um deles seria eleito indiretamente pelo colégio eleitoral. Ou seja, um deles ia ser escolhido pelo governo, basicamente. Isso ia garantir que o Senado continuasse aliado ao governo. Então a gente vê aqui que em 75, o Arena tinha bastante controle no Senado, 46 senadores, enquanto o MDB, 20. Esse pedaço em branco aqui não tinha ainda, porque nessa época tinha menos senadores. Aí logo depois foi criado o Mato Grosso do Sul, adicionando mais 3 senadores. E aí vamos para as eleições de 1978, que elegeu a legislatura que assumiu em 79 até 83. Ainda assim, somente tinha 2 partidos. Mas durante esses anos, de 79 a 83, o MDB continuou crescendo. E aí de novo veio aquele medo deles dominarem o Senado e o Congresso. Foi aí que eles decidiram liberar, aliás, deixar mais fácil que outros partidos pudessem participar e ser eleitos. Com isso, o MDB iria se fragmentar e não teria um controle total no Senado e no Congresso. Foi nessa época que o Arena mudou de nome para PDS, Partido Democrático Social, e o MDB trocou o nome para
PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E como previsto, logo depois começaram a surgir outros partidos. Surge o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que foi formado por políticos do MDB, que eram da uma ala trabalhista, descendentes do antigo trabalhismo, lá de João Goulart, de Getúlio Vargas, e alguns políticos dessa ala também trabalhista também já se dividem do PDT, criando o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Aí vamos para as eleições de 1982. Que elegeu senadores que vão servir de 83 até 87. E a gente vê aqui que novos partidos já começam a entrar dentro do Senado. O PTB conseguiu 2 vagas, o PDT também, e durante esses anos, em 81, surge Rondônia, e é engraçado que aquela ideia de deixar novos partidos entrarem para o MDB se fragmentar, o tiro acabou saindo pela culatra. Porque políticos também do PDS decidiram se dividir, fazendo seu próprio partido, e aí que surgiu o PFL. E eles já chegaram com bastante lugar no Senado, sendo a segunda maior bancada. E o PDS acabou ficando em terceiro com 18 senadores. Aí vamos para as eleições de 86, que elegeu a 48ª legislatura. A gente vê aqui que o PDS praticamente sumiu quase, com 4 senadores só. E o PFL também diminuiu. Eles abriram espaço para o MDB, que cresceu, e vários outros partidos. Um deles foi o PSDB, que é um partido que surgiu dividindo do PMDB. Aí vamos para as eleições de 90, que elegeram Collor, o primeiro presidente eleito diretamente. E logo depois ele foi impeachado. E quem assumiu foi Itamar Franco. Essas eleições elegeram a 49ª legislatura, que serviu de 91 até 95. A gente vê que o MDB mantém o seu poder, sendo a maior bancada no Senado. O PSDB cresce também, comparado com outro ano. E esse é o primeiro ano que surge, no Senado, o PT. Eles já tinham presença na Câmara dos Deputados, mas essa foi a primeira vez que eles elegeram um senador. O PDS diminuiu ainda mais. Eles chegaram a eleger um senador nessas eleições, mas ele não ficou até o final do mandato. Então, adeus PDS no Senado. Nesse ano que o Collor foi eleito, o governo era formado pelo PMDB, o PFL, o PPR, que não tinha senador, o PSDB, o PTB, que também acho que não tinha senador nessa época, o PRN, que mudou muito de nome, hoje em dia é o Agir, e o PMN. E quem era a oposição era o PT, junto com o PSB e o PDT. Aí vamos para as eleições de 1994, que elegeram o Fernando Henrique. Nessas eleições, o Brasil elegeu 2/3 do Senado. E a gente vê que o PT cresceu bastante, de 1 para 6 senadores. E o MDB começa a diminuir no Senado, mas eles ainda continuam sendo a maior bancada, junto com o PFL. Os partidos que são base do governo do Fernando Henrique é o PSDB, que era o partido do presidente, o PMDB, o PFL, o PPB, que hoje em dia é o PP, o PTB e o PSD. A oposição era composta pelo PT, o PDT, o PDB e o PPS, que é o Cidadania hoje em dia. Aí, em 1988, Fernando Henrique ganha seu segundo mandato. Nessa eleição, elegemos 1/3 do Senado. Então não mudou muita coisa aqui. Esse foi o auge do PSDB lá na Câmara dos Deputados. E eles eram a terceira maior bancada aqui no Senado. A gente vê aqui entrando o PL, e nessa época eles apoiavam o governo. Aí, em 2002, foi as eleições que elegeram o Lula, e nós elegemos 2/3 do Senado. O PT cresce, elegendo 10 senadores. E mesmo perdendo as eleições, no Senado o PSDB cresce, e esse foi o auge deles no Senado, com 16 senadores. Eles nunca mais conseguiram alcançar um número assim. O MDB continua diminuindo bem pouquinho, mas ainda assim é a bancada que lidera o Senado. Então, obviamente, para conseguir mandar no Senado, o PT tem que fazer aliança com eles. E foi isso que aconteceu. Também essa foi a primeira eleição que surgiu o PSOL, um grupo que saiu lá do PT e fundaram o seu próprio partido. A gente vê que a esquerda cresceu bastante nesse ano, com 2 senadores do PSOL, 10 do PT, 4 do PDT, 2 do PSB e 1 do PPS. Mas a base do governo Lula lá no Senado não era só eles não. Também fazia parte o PP, Partido Progressista, o PMDB e o PL. Sim, exatamente. Como a gente falou no último vídeo, e a gente vai ver de novo nesse, o PL fez parte da base do governo Lula e vai continuar fazendo parte do segundo mandato também, inclusive do primeiro e segundo mandato da Dilma, até eles trocarem de lado, sendo a favor do impeachment da Dilma. Mas daqui a pouco a gente chega lá. A oposição é composta pelo PSDB, que nessa época eles não conseguiram eleger o Serra, que deveria ser o sucessor do Fernando Henrique Cardoso, também o PFL e o PSC. E interessantemente, nesse ano, também quem era a oposição era o PSOL. Apesar de ser um partido de esquerda que foi feito por pessoas que compuseram o PT, eles por uma parte do tempo foram oposição ao governo Lula e por outra parte do tempo foram neutros.
O que acontece é que em 2005 começa o escândalo do mensalão, e muitos políticos que apoiavam o PT começaram a tentar se afastar um pouco. Aí vamos para o segundo mandato do Lula, lá em 2006. A gente vê que no Senado, o PMDB diminuiu mais ainda. A oposição, PSDB, junto com o PFL, que foi durante essa época que eles mudaram de nome para Democratas, o PSC e o PPS, que hoje em dia é o Cidadania. Nessa época, como eu falei, o PSOL, ele não era a oposição, mas eles eram independentes. Aí, em 2010, é as eleições que a Dilma foi eleita, a ungida do Lula. Essa foi a primeira eleição que valeu a lei da ficha limpa. O que fala essa lei? Não pode se candidatar por 8 anos aqueles políticos que foram cassados durante o seu mandato, ou que eles renunciaram para evitar a cassação, e pessoas que foram condenadas por algum crime, mesmo se elas ainda estavam no processo e podiam ter recurso. Esse ano foi o auge da esquerda lá na Câmara e no Senado. Eles elegeram bastante deputados federais e eles também tinham bastante senadores no lado deles. E se a gente olhar aqui todos os anos, a gente vê a esquerda crescendo aos poucos, cada vez mais empurrando o PMDB mais para o centro. E esse foi o auge do PT lá no Senado também, com 14 senadores. E aí começa a queda do PSDB. Alguns políticos que faziam parte do PSDB fundaram o seu próprio partido, o PSD, que começou pequeno, mas hoje em dia eles têm uma grande pancada no Senado. A base do governo era formada pelo PT, PMDB, PP, PDT, PR ainda, PCdoB, PSD e o PRB, que hoje em dia é os republicanos. E a oposição era composta pelo PSDB, PTB, Democratas, PSB, PSC, o PSOL, de novo, e também o PV, que hoje em dia apoiou o Lula também. Aí vamos para as eleições de 2014, o segundo mandato da Dilma, que não vai durar muito tempo. Logo depois ela vai sofrer um impeachment. Porque em 2014 começou a Lava Jato. E aí o filme do PT foi bastante queimado. A gente vê aqui que eles perderam bastante espaço lá no Senado. De 14 eles foram para 8 senadores. No começo eles tinham uma coligação formada pelo PT, aquele mesmo pessoal, o PT, o PMDB, o PR também, que nessa época já tinha mudado de PR para PL, o Republicanos, PDT, esses outros partidos. E a oposição era o PSDB, Democratas e todos esses outros partidos também. Mas aí teve impeachment da Dilma, e aí trocaram as coisas. O novo governo, eles tinham apoio o PP, PSD, o PROS, os Democratas, o MDB, PSDB, PR, Podemos, PRB e PTB. E a oposição era o PT, que tinha sido impeachado, PSB, Rede, PCdoB, PPS, PDT e PSOL. E aí vamos para as eleições que foram eleito o Bolsonaro. Nesse ano foi a maior fragmentação do Senado. Tinha 21 partidos diferentes. Antes de 2015 era somente 17. O PT não só elegeu menos, como estava bem menor, com apenas 6 senadores, o número mais baixo que eles já tiveram em 20 anos. O PSDB estava bem ruim também. E o MDB, o menor número que eles tiveram desde a história da redemocratização. O partido de Bolsonaro, que antes não tinha nenhum senador, apareceu do nada, o PSL, elegendo 4 senadores. Mas durante essa legislatura, eles se divorciaram do Bolsonaro e se uniram com os democratas, que a gente também viu estavam caindo durante os anos. E aí junto eles formaram o União Brasil, que a gente vai ver nas próximas eleições quantos eles elegeram. E vários outros partidos têm bastante pedacinho aqui no Senado. A gente vê que o Senado está bastante fragmentado. E agora vamos para as eleições de 2022. O Senado ainda está bastante fragmentado, mas não tanto como estava antes. O PT ele consegue recuperar um pouco de espaço. E quem ganha bastante é o PL, o partido de Bolsonaro, que antes tinha quase ninguém, 2 senadores, e foram para 14, agora que vai assumir em 2023. Para dar espaço para eles aqui, vários partidos diminuíram. O MDB somente elegeu 1 senador, e ano que vem vai ter 10 senadores. O PSDB não elegeu ninguém, e só vai ter 4 senadores ano que vem. Lembra que alguns anos atrás, eles estavam bastante influentes. Eles elegeram o presidente da República. Eles tinham uma bancada lá na Câmara dos Deputados com 99 deputados. E vão chegar em 2023 sem eleger ninguém e apenas com 4 senadores. O PTB, ele some do Senado também, depois de 39 anos, com pelo menos 1 senador lá. Como eu falei, os democratas se uniram com o ex do Bolsonaro, o PSL, e eles fundaram o União Brasil. E juntos eles elegeram 10 senadores, que ainda assim não era o mesmo tamanho que os dois juntos tinham antes. Mas é uma bancada grande. Agora que a gente viu todos os anos, vamos olhar para esse gráfico aqui para a gente ver como que os partidos se desenvolveram lá no Senado. Então, como a gente pôde ver, o MDB tinha bastante senadores por muito tempo, mas começou a cair, até que agora eles elegeram somente 1 senador e vão ter 10 senadores em 2023. Aqui o PFL, que foi formado por políticos que eram do PDS, que era do antigo Arena, eles tinham bastante espaço no Senado,
que foi caindo bastante, e aí decidiram se unir com o PSL, virando União Brasil, e agora estão com 10 senadores. O PT, a gente vê que no começo da história deles, eles tinham nenhum senador eleito, aí eles foram para um, e começaram a crescer bem rápido durante os anos. Mas aí começou mensalão, depois começou a Lava Jato, impeachment da Dilma, eles caíram bastante e se recuperaram um pouquinho agora. E esse número aqui baixinho é o PL, que é o partido do Bolsonaro. Passaram a ser, agora, um dos maiores partidos, não só no Senado, como também na Câmara dos Deputados. Só que, por causa do histórico deles, a gente se pergunta, será que eles vão ser uma oposição ao governo Lula, ou eles vão mudar de ideia de novo? O PSDB, que por muitos anos era a maior oposição ao governo do PT, será que eles vão continuar sendo oposição? Nessas eleições agora, eles se uniram com Cidadania, que por muitos anos também foi base do governo do PT. Então, será que o PSDB está mudando e vai se aliar com o PT? Dessa vez, deixando de vez de ser o maior opositor do PT? Isso não seria de surpreender. Afinal, o Alckmin, que foi a cara do PSDB por muitos anos, hoje é o vice do Lula. E agora, como é que vai estar o Senado nos próximos anos? Tem bastante partido com bancadas grandes, mas não tão grandes como era antigamente. Então, o Lula vai ter que fazer várias alianças. Tem esse outro gráfico aqui que a gente pode ver o desenvolvimento da esquerda, da direita e do centro, mais ou menos, né? Lembra que vários partidos mudam de lado, então esse é mais ou menos um resumo. A esquerda era bem fraca antigamente, e a direita, representada pelos militares ou aqueles que um dia apoiaram a ditadura militar, foi diminuindo com o tempo, enquanto a esquerda foi crescendo e o centro mantendo seu poder. E agora, com Bolsonaro, a direita podemos dizer que cresceu bastante, enquanto a esquerda diminuiu. E o mesmo a gente pode ver na Câmara. Então, talvez o Lula tenha uma oposição forte lá. Eu falo talvez porque, como a gente viu, partidos eles podem mudar de aliança toda hora. Para ter maioria no Senado, precisa de 41 senadores. E se o Lula conseguir o apoio do centro, como ele já conseguiu antes, ele consegue essa maioria facinho. E ele pode talvez conseguir apoio não só desse pessoal de centro, como alguns partidos que se dizem de direita por apoiar o Bolsonaro, como por exemplo o PP. Então sim, o Lula vai ter uma posição bastante forte no Senado, mas eu acho também sim que ele vai conseguir ter uma base de apoio lá no Senado, assim como ele também vai conseguir lá no Congresso. Mas como temos um Congresso bem mais colorido do que na época dele, é bem provável que ele vai oferecer bastante ministérios, bastante cargo, para conseguir bastante apoio de vários partidos diferentes. Mas é isso aí, eu acho que já falei bastante do Senado, deixa nos comentários o que vocês acham, como que vai ser o governo do Lula, como que vai ser esse Senado no futuro. Também sugestões de novos vídeos que podemos fazer desse estilo assim, se vocês gostaram, talvez podemos falar do Senado no passado, do Congresso no passado também. E por enquanto eu vou ficando por aqui, gente. Nos vemos na próxima.